Agora a gente vai falar dessa possível candidatura do ministro Luiz Fux. Bom, foi praticamente lançado candidato pelo presidente do PL. E virou um fla-flu depois dessa declaração, repercutiu bastante entre governo e oposição, porque o ministro Luiz Fux, nós acompanhamos, com aquele voto de 14 horas, foi responsável por divergir no julgamento dos outros ministros sobre a participação do ex-presidente, absolveu Jair Bolsonaro, de todas as imputações que lhe foram impostas pelo ministro relator. E isso rendeu bastante, Luísa, porque nos bastidores se comentava por que foi um voto tão divergente. A gente falava que, olha, sabíamos que haveria uma divergência, mas não nessa profundidade. Ok, quando vem o presidente do PL e coloca esse elemento político, traz essa ideia de lançar Luiz Fux candidato, aí vira munição para o governo fazer uma interpretação da decisão do ministro Luiz Fux. Luísa, mais do que isso, teve repercussão também entre os ministros, essa fala do presidente Valdemar? Como é que ficou no meio jurídico? Tainá, todo mundo é livre quando sair do Supremo, ou até antes, se decidir renunciar à magistratura. Foi o caso do ministro do atual senador Sérgio Moro, por exemplo, decidir entrar na política, Não há no horizonte nenhum indicativo de que o ministro Luiz Fux vá seguir por esse caminho. Existe uma avaliação de que, é claro, o voto divergente dele animou a direita brasileira, foi celebrado ali, principalmente nas redes sociais, pelo entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, por parlamentares de oposição que apoiam o ex-presidente, mas isso não significa que Fux tenha sempre posicionamentos que vão agradar esse grupo político, A gente lembra, é claro, o ministro até falou sobre mudanças de opinião, eventualmente, Mas os votos dele no 8 de janeiro, por exemplo, foram votos muito contundentes. A gente lembra que Fux praticamente cortou relações com o ex-presidente Jair Bolsonaro quando era presidente do STF em 2021, devido à intensidade dos ataques que vinham do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal. Fux tem um perfil, sim, que é aberto ao diálogo político. Ele tentou fazer uma série de reuniões na época com Bolsonaro, com os ministros do governo, colocar ali junto na época a mesa do Congresso Nacional, mas diante de tantos ataques, Fux chegou a cancelar a reunião e nunca mais remarcou, cortou um pouco da relação ali, porque entendia que estava realmente extrapolando, estava indo longe demais aquele ataque por parte do presidente da República, principalmente ameaçando não cumprir decisões judiciais. E mais que isso, Fux era presidente do Supremo em 2021, naquele quase 8 de janeiro, que foi o dia 6 de setembro de 2021, quando manifestantes de apoio a Bolsonaro invadiram o bloqueio da praça da Esplanada dos Ministérios, quase avançaram sobre o Supremo Tribunal Federal, que foi por muito pouco ali que as forças de segurança conseguiram contornar, pacificar ali aquele grupo de extremistas que pretendia, sim, atacar o Supremo. E Fux sempre disse que esse foi um dos momentos mais tensos da sua gestão como presidente do Supremo, Então, assim, é claro, Fux fez esse contraponto, vinha já dando alguns sinais de que divergiria. A dimensão dessa divergência chamou a atenção, porque até o último momento se esperava que Fux fosse votar pela condenação, mas divergisse nas penas, propondo penas bem mais brandas, mas no fim das contas ele entendeu que não houve provas suficientes por parte do Ministério Público que apontassem para uma real participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em toda essa trama golpista que resultou nos atos de 8 de janeiro. E aí, só para a gente falar sobre isso que está na nossa tarja, Tainá, tem um precedente do Supremo que diz o seguinte: olha, mesmo um ministro que... Vamos supor que é um processo com um réu só. O ministro que vota pela absolvição desse réu, se ele ficar vencido, ou seja, se houver maioria pela condenação desse réu, mesmo assim ele pode votar na dosimetria da pena. Então, ele votou pela absolvição, mas já que perdeu nesse julgamento colegiado, ele passa para a análise da dosimetria da pena. Então, Fux tinha essa possibilidade, ele tinha essa opção de, mesmo tendo votado pela absolvição,
dar os seus pitacos ali, fazer os seus cálculos sobre o que entendia ser cabível em termos de pena. Fux optou por não fazer isso, se absteve em relação aos réus que ele próprio teria absolvido, se dependesse só dele, né? E acabou falando só sobre as penas em relação a Mauro Cid e Braga Neto, que foram os dois únicos que ele condenou, e apenas por um crime cada um, que foi o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e por consequência, para Braga Neto, salvo engano, seria uma pena que ele propôs ali de 7 anos, uma pena bem menor do que a que foi definida, no fim das contas, por maioria pelo colegiado. Então, não há indicativo nenhum de que Fux vá sair do STF para entrar na política. Ele não tem sinalizado esse interesse para os seus interlocutores mais próximos, para os colegas ali de corte também não se tem uma leitura, né, uma percepção de que o voto do Fux signifique que realmente ele vai se alinhar politicamente ao bolsonarismo, principalmente por conta desse histórico institucional, digamos assim, de ter convivido com o Bolsonaro enquanto ele era o presidente do STF, e uma relação que foi bastante conturbada e que Fux, embora tenha votado pela condenação, dificilmente vai esquecer.